Por conta desses desafios todos, há uma corrente pessimista sobre essa democracia digital, sobre essa e-democracia. Tá? É, há um autor, o Tim Wu, ele, ele vai falar, ele tem um livro Impérios da Comunicação, do telefone à internet, da AT&T ao Google. Ele vai falar que ao longo da história houve vários veículos de comunicação, houve vários meios de comunicação, e todos eles, ao seu tempo, foram inovadores, foram revolucionários, traziam consigo uma promessa de liberdade para as pessoas, de um espaço de liberdade, só que, com o tempo, elas se tornaram parte de uma indústria altamente concentrada e integrada. Tá? Ele falou, isso não é diferente com a internet. A internet veio como um espaço de liberdade, só que com o tempo, grandes veículos de comunicação, eles foram, das mídias tradicionais, eles foram tomando o espaço, né, da internet, certo? Aí eu coloquei uns dados aí sobre a exclusão digital no Brasil, são dados de 2019, um estudo do IPEA, tá? A gente tem uma exclusão digital considerável no Brasil, tá? E aí essa corrente pessimista, ela vai levantar alguns obstáculos. Ela vai falar, por exemplo, olha, nós temos um grande obstáculo que é a sobrecarga de informação, né? Information overload. Essa sobrecarga de informação, ela se deve a quê? Olha, os sites de conteúdo e os usuários, eles alimentam a rede. Eles vão trazendo informações. E muitas dessas informações, muita informação, nem é útil. Né? Muita informação que é colocada e é disponibilizada, quando a gente faz uma pesquisa, por exemplo, tem muita coisa que nem é útil. Como que eu vou processar isso? Tá? Então, esse é um grande problema. Aí tem um autor chamado Richard Saul Gurman, que ele vai falar de uma ansiedade de informação. Que a pessoa tem tanta informação à sua disposição que ela não sabe onde procurar, ou pior, ela cria um sentimento de que ela sabe muito menos do que deveria. Ele falou, tem tanta coisa para eu ler, e a pessoa fica perdida, ela fica ansiosa, isso faz mal até para a saúde. Um outro grande problema das redes sociais, apresentado pelos autores, um autor chamado Hélio Parisser, ele vai falar sobre os filtros bolha. A internet tem muita informação. São utilizados algoritmos que têm por objetivo filtrar um pouco dessas informações, ou boa parte dessas informações. A rede vai pegar os nossos dados, vai olhar, por exemplo, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente curte na rede social, anúncios que a gente observa, buscas que a gente faz em sites de busca. Então, tudo isso é coletado, essas informações a gente está alimentando a rede com isso, e esses dados eles são coletados. A partir desses dados, esses filtros bolhas, esse algoritmo, ele começa a selecionar as informações para mostrar nos feeds de notícia aquilo que ele entende que vai nos agradar. Né? Se você fizer uma busca sobre algum produto, esse produto vai aparecer para você em vários anúncios depois. Isso é uma forma de filtrar. Se você curte uma foto de bebê, vai aparecer foto de bebê para você de vez em quando, lá no Instagram, por exemplo. Então, isso vai acontecer com frequência. Qual é o problema disso? Quando a gente tem contato com uma coisa que a gente pensou, que a gente pensa, e só tem contato com aquilo, não há possibilidade da gente mudar. Tá? Quando a gente não tem contato com ideias diferentes, a gente não pensa, a gente não reflete mais e a gente não tem a possibilidade de mudar de opinião. Esse é um grande problema quando a gente relaciona a rede social com democracia.
Ora, a democracia ela, ela é própria do debate, da discussão, mas não discussão entre iguais, é discussão entre diferentes, entre pontos de vista diferentes, né? E aí o próprio Jaron Lanier, ele vai falar que esses filtros que são utilizados, eles limitam a liberdade de escolha do usuário, tá? E ele vai fazer, isso vai fazer com que o usuário seja manipulado o tempo todo, tá? Ele chega a usar uma metáfora no início do livro que ele vai falar que nós somos adestrados como cães. E aí no livro dele, 10 argumentos para deletar suas redes sociais, ele faz uma brincadeira, ele fala assim, ele falou, seja um gato. Ninguém consegue adestrar um gato, né? O gato não é próprio para isso, mas o cachorro é, né? E ele falou, olha, você tem que ser diferente, você tem que desbloquear. Ele falou, deleta as redes sociais. Ele é bem radical em relação a isso. Por quê? Porque nós somos manipulados o tempo todo, tá? Naquilo que a gente vai comprar, e o algoritmo ele extrapola, além daquilo que a gente gosta, ele tenta identificar aquilo que a gente pode querer, ou ele dá sugestões. E às vezes você acaba comprando um determinado produto de tanta propaganda massiva que você recebe, você acaba comprando um produto porque você é induzido a isso. E além de comprar um produto, você pode comprar um candidato. E aí eu botei um trecho do livro do Pariser. Quando entramos numa bolha de filtros, permitimos que as empresas que a desenvolvem escolham as opções das quais estaremos cientes. Talvez pensemos ser os donos do nosso próprio destino, mas a personalização pode nos levar a uma série de determinismo, a uma espécie de determinismo informativo, no qual aquilo em que clicamos no passado determina o que deveremos seguir. Uma história virtual que estamos fadados a repetir. E com isso ficamos presos a uma versão estática, cada vez mais estreita de quem somos. Uma repetição infindável de nós mesmos. Então ele fala, olha, se você não tem contato com ideias diferentes, você, você não pode mudar. Né? Você não vai ter escolha, porque as ideias não vão refrescar. Né? Ele usa, por exemplo, um exemplo assim, você gosta de culinária, mas se você nunca tiver contato com matéria sobre metalurgia, você nunca vai pensar em fazer uma frigideira antiaderente, por exemplo, né? O uso da metalurgia para a culinária. Mas isso são ideias que podem acontecer, né? Bom, e, e aí, ah, falando sobre esse uso dos algoritmos, né, por meio das redes sociais, nós temos o caso emblemático da Cambridge Analytica. Né? A Cambridge Analytica ela foi responsável pela eleição do Donald Trump e também pela vitória do Brexit no Reino Unido, né? A saída do Reino Unido da União Europeia. Isso aí, esses dois episódios eles são relatados pelo Julian Empoli e são relatados também pelo professor Bolzan e pela professora Edilene Lobo. Tá? Ah, e aí tem um trecho interessante que o Julian Empoli ele vai relatar ah, de um cara chamado Andy Wigmore. Ele fala assim, olha, se referindo ao Brexit, que ele trabalhou no Brexit. Ele fala assim: quando nós publicávamos alguma coisa sobre economia, recebíamos 3 ou 4 mil curtidas no máximo. Mas cada vez que incluíamos um fator emocional, tínhamos sempre ao menos 400 ou 500 mil, às vezes 2 ou 3 milhões de curtidas. Então ele fala, olha, a gente coloca algum tema emocional ou para as pessoas ficarem com raiva, ou para pessoas ficarem tristes, né? A raiva é melhor, né? Alguns autores aí falam que, que a raiva ela incita mais as pessoas a curtirem, a comentarem, e então esse discurso do ódio, ele é muito propagado nas redes sociais por conta disso, tá? E aí ele vai falar, olha, então a gente usava isso. Então eles são conscientes em relação a isso, tá?
Ah, gente, aqui nós temos que fazer um vídeo curto. Eu espero que esse tema possa clarear um pouco vocês. O objetivo aqui era apresentar algumas ideias, alguns autores, e eu estou aberto agora ao debate com vocês, à discussão e à colaboração de vocês. Tudo bem? Um abraço.